Olá, queridos irmãos, tudo bem? Tudo bem com você que nos assiste? Este é o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, que fica localizado no centro de Teresina, no cruzamento das ruas São Pedro com 7 de Setembro. Meu nome é Elano e eu sirvo nesta igreja como presbítero. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o livro Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás, escrito pelo puritano Thomas Brooks. Nós estamos aqui fazendo alguns vídeos já na segunda parte do livro. Então nós estamos na parte do livro onde Thomas Brooks fala sobre algumas artimanhas que Satanás utiliza para nos impedir, para dificultar a realização dos nossos deveres enquanto cristãos. Então hoje, nessa parte desse grupo de artifício, nós estamos no artifício de número 3. Que artifício é esse? É que Satanás tenta nos apresentar dificuldades para realizar os serviços sagrados. Então, Satanás nos diz que é muito difícil orar, é muito difícil andar com Deus, é muito complicado ser ativo na igreja, na comunhão dos santos, e que é muito mais fácil negligenciar esses deveres do que cumpri-los. E hoje o que nós encontramos é muitos que dão ouvidos a Satanás, que simplesmente desprezam os santos serviços, os santos deveres. Desprezam a oração porque afirmam que não tem tempo. Desprezam andar com Deus porque acreditam que é muito complicado. Desprezam o seu serviço e o seu trabalho na igreja porque acreditam que isso não vale a pena. Então, tudo isso, na verdade, são artimanhas, são artifícios de Satanás para nos afastar da comunhão dos santos e da realização dos serviços sagrados. Como é que nós podemos vencer este artifício de Satanás? Thomas Brooks nos sugere 5 remédios para nós tomarmos contra este artifício de Satanás. O primeiro remédio é: pense mais na necessidade e na obrigação de servir do que na dificuldade. Pense muito mais o quanto é necessário e o quanto é seu dever servir ao Senhor por meio dos serviços sagrados, dos serviços santos, do que pense mais nisso do que na dificuldade que tem em servir ao Senhor. Pense que todos os serviços santos, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, a participação nas atividades da igreja, são necessários para a honra do nome de Deus. Mas não somente isso, o Senhor tem o seu nome mais honrado quando nós executamos com diligência os serviços que nos são postos. Mas não somente isso, há benefício para a nossa alma quando nós executamos os nossos deveres sagrados. A execução desses serviços sagrados dissipa o medo, reaviva os corações frios, alimenta a nossa esperança e torna o nome de Deus conhecido no mundo. Então, Thomas Brooks afirma que a necessidade de cumprir os nossos deveres enquanto crentes, ela nasce por razões tríplices. Por que nós devemos servir a Deus? E por isso que nós precisamos pensar muito mais na obrigação de servir do que na dificuldade em servir. Primeiro, nós somos criaturas. Enquanto criaturas de Deus, naturalmente, nós deveríamos ter a postura de servos de Deus. Mas o Senhor não apenas nos criou,
Mas o Senhor nos criou e cada milésimo de segundo da nossa existência é sustentado por Deus. O funcionamento do nosso corpo, o funcionamento de nossas capacidades psíquicas, a nossa respiração, tudo em nós, para continuar existindo, depende de Deus. Você quer uma motivação maior do que essa para servi-lo? Mas não para por aí. Além de sermos criaturas de Deus, além de sermos sustentados por Deus, nós somos redimidos. Nós nos tornamos servos de justiça, escravos de Cristo. Então, por que então nós encontramos muito mais dificuldade em servir e negligenciamos a obrigação de servos que temos? Então pense nisso, que servir ao Senhor é uma necessidade da sua alma e uma obrigação sua enquanto crente. O remédio de número 2 proposto por Thomas Brooks é: considere que enquanto você serve, o Senhor Jesus fará desse serviço algo fácil. Não existe na nossa vida determinadas coisas que nós fazemos com tanto prazer que nem parece trabalho. Não existe determinadas coisas, determinadas obrigações a fazeres que nós fazemos com tanto gosto, com tanto empenho, que mesmo que nós nos cansemos, é um cansaço recompensador, porque todo o processo ele é prazeroso, ele é deleitoso para nós. O quanto mais não deveria ser servir ao Senhor. Quando nós servimos a Deus, Ele vai fazer com que esse serviço seja um doce deleite. Por isso que quando você pensar na dificuldade no serviço, experimente. Faça como siga o conselho do salmista: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Deus, ele transforma o nosso serviço a ele em algo prazeroso, em algo fácil. Satanás é que fica dizendo que é difícil, que lidar com a igreja é difícil, que ser um crente fiel é difícil. Mas o Senhor torna o serviço a ele prazeroso. Nós precisamos entender isso. Então nós precisamos entender que a fonte de prazer em obedecer ao Senhor. Nós temos em Neemias, no livro de Neemias, o relato da reconstrução dos muros. E nós temos ali, na figura de alguns, tentando colocar dificuldades naquela reconstrução. Neemias 2, 19 e 20 diz: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Senhor dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Perceba que Neemias, nesse seu trabalho, mesmo com dificuldade, responde àqueles que se opunham, dizendo: é o Senhor dos céus que nos dará bom êxito. E quanto mais êxito nós faremos em trabalhar no serviço do reino. Thomas Brooks diz: almas, quando você está no serviço do Senhor, você descobrirá por experiência própria
que o Deus do céu fará você prosperar, o fortalecerá, o apoiará, o encorajará e vai conduzir você através do serviço mais difícil, com a maior doçura e a maior alegria que pode existir. Lembre disto, que Deus ajustará sua força de trabalho e no serviço mais difícil você terá melhor assistência. Então, o serviço do Senhor, servir a Deus não é algo difícil, é algo fácil, porque nós contamos com a assistência do próprio Deus, e isso torna qualquer serviço, por mais humanamente difícil que possa parecer, se torna algo fácil. O remédio de número 3, quando Satanás tenta nos apresentar dificuldades para servirmos a Deus, é que você deve pensar nas coisas difíceis que Cristo passou aqui na Terra. Cristo passou momentos difíceis em todo o seu ministério na Terra. Mas Cristo, o exemplo de Cristo não é alguém que ficou pensando na dificuldade do serviço, mas na necessidade que o serviço tinha de ser realizado. Isaías 50, verso 6, ali se diz: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me escuspiam. Olhe para o serviço de Cristo e veja o quão difícil ele foi. Queridos, Cristo suportou a ira divina, o fardo de nossos pecados, a malícia de Satanás, a fúria do mundo, e de forma doce, triunfante e ousada ele passou por tudo isso. Thomas Brooks afirma: se isso não motivar para trabalhar para o Senhor, a despeito de todos os seus desânimos, eu não sei mais o que o motivará. Se Cristo não for a sua motivação para trabalhar, o que mais te motivará? O remédio de número 4 é: considere que os deveres religiosos são difíceis apenas para o nosso velho homem, apenas para a nossa carne. Mas considere que os deveres religiosos, eles são fáceis para aquele que ama, aquele que está apegado ao Senhor. E você tem que entender que um crente, na medida em que é renovado, ele no serviço do Senhor, ele conhece mais de Deus, ele prova mais de Deus, ele encontra mais prazer em Deus, ele é mais caloroso e animado no serviço de Deus. É isso. Os serviços religiosos, eles são humanamente difíceis, porque a nossa carne, ela quer o prazer mundano. Ela milita contra o espírito. Mas ela é difícil apenas para isso. O quinto remédio que Thomas Brooks apresenta contra essa artimanha de Satanás é: considere que a grande e gloriosa recompensa para aqueles que se apegam ao serviço do Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades e desânimos. Pense que há recompensa para o seu serviço. E aí Thomas Brooks diz algo extraordinário. E aí eu quero citá-lo como ele coloca: uma hora no céu, estar uma hora no céu, vai recompensá-lo abundantemente por se apegar ao Senhor e aos seus caminhos, mesmo diante de todas as dificuldades. Os cristãos que desejam permanecer no serviço do Senhor devem olhar mais para a coroa futura
do que para a cruz presente, mais para a sua glória futura do que para a sua miséria presente. Deve olhar mais para os encorajamentos do que para os desânimos. Olhe para o céu e veja que o serviço para o reino de Deus, o serviço para o Senhor, não é vão. Não é vão. Se nós, ao servirmos ao Senhor nesta terra, nós já desfrutamos de alegria ao servi-lo, quanto mais a alegria que nós desfrutaremos quando estivermos no céu. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso de uma maneira clara e vívida e aplicarmos em nossas vidas. Veja, o chamado aqui não é um chamado para nós abandonarmos as nossas obrigações enquanto pais, mães e filhos, enquanto profissionais, enquanto cidadãos de nossa sociedade e servirmos ao Senhor em tempo integral. O chamado não é esse. Não é, nem todos são chamados assim. Mas todo crente é chamado a servir ao Senhor. Mas o que nós vemos na realidade são pessoas que simplesmente não disponibilizam tempo, não disponibilizam trabalho em momento nenhum para servir a igreja. Muitos e muitos estão procurando o quanto serão melhor servidos. Na verdade, ainda fazem pior. Não só não servem, mas como acabam colocando dificuldade para aqueles que querem servir a igreja. Pense nisso. Pense enquanto você serve ao Senhor enquanto crente. Pense nas suas obrigações. Será que você tem feito o culto doméstico na sua casa, crente? Será que você tem orado e lido a Bíblia todos os dias, crente? Será que você tem orado com constância ao Senhor? Será que você tem participado com constância das programações da sua igreja? Ou será que o seu tempo é preenchido completamente com as coisas deste mundo? Pense nessas coisas. E pensem se você não é aquela pessoa que diz: servir a igreja é muito burocrático, é muito complicado e demanda tempo. Mas perceba, tudo isso é serviço, é colocado como obrigação. O Senhor não nos deu uma opção. Não, venha para a igreja, habite no meio do meu povo. Se você tiver tempo, disponibilidade e vontade, aí você serve. O Senhor não nos colocou uma opção. O Senhor nos deu uma ordem, um imperativo. Nós devemos servi-lo. Então pense sobre isso, para que você nem eu caiamos nessa artimanha de Satanás, em olhar mais para a dificuldade do que para a necessidade desses serviços serem realizados. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê graça para servi-lo fielmente.